A NASA se prepara para sua missão mais ousada, mas especialistas alertam para riscos graves. Será o maior risco da humanidade ou uma virada histórica? Olá, eu sou o Josh. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos revelar por que a NASA está enviando pessoas de volta à Lua em 2022. A Artemis 1 foi um voo não tripulado para testar ao máximo a cápsula Orion antes de levar humanos. A missão foi tecnicamente um sucesso. A cápsula foi até a Lua, orbitou e voltou. Ela ameriçou no Pacífico, e os comunicados de imprensa da NASA foram jubilosos. Quando as equipes de resgate puxaram a cápsula para o convés do USS Portland, os engenheiros examinaram a parte de baixo da espaçonave e as comemorações cessaram. O escudo térmico, o componente mais crítico para manter a tripulação viva durante a reentrada, estava um desastre. O escudo térmico da Orion é feito de um material chamado Ave-Coat. Ele foi projetado para queimar enquanto a cápsula atravessa de volta à atmosfera da Terra, sacrificando-se para proteger o que está dentro quando a cápsula entra na atmosfera. A 40 mil km por hora, o atrito gera temperaturas de até 2.700 graus Celsius. O Ave-Coat deve carbonizar, se transformar em gás e levar o calor para longe da nave. É uma camada sacrificial na Artemis 1, mas ela não apenas carbonizou, ela quebrou. Fragmentos do escudo, alguns do tamanho de pratos, se soltaram. O termo técnico é desplacamento. Em vez de uma superfície lisa, o escudo parecia uma paisagem lunar cheia de crateras. Havia buracos profundos devido à falha do material, algo inesperado. O modelo previa que o material carbonizado ficaria preso, mas a realidade foi oposta. Isso indica uma falha fundamental que a NASA opta por ignorar. A investigação revelou o culpado, o próprio projeto. Na era Apollo, escudos térmicos eram feitos injetando o material em uma estrutura de favo de mel, um processo trabalhoso, mas que mantinha o material contido. Se uma célula rachasse, a rachadura parava na parede da célula. Para economizar tempo e dinheiro na Orion, a NASA adotou uma arquitetura em blocos. Grandes peças de Ave-Coat eram coladas na estrutura, e a nova formulação era menos permeável que o material antigo. Quando o calor atingiu o material, o gás se acumulou dentro dele, sem saída, e pedaços do escudo explodiram da nave. Foi uma falha fundamental no design do material. Em uma cultura de engenharia normal, a solução seria óbvia. Você projeta um novo escudo, volta para a prancheta, corrige o problema e constrói outro. E então, testa novamente, sem tripulação. Mas a NASA não está fazendo isso. Eles apostam ainda mais em uma estratégia chamada por especialistas de morte certa. O escudo térmico da cápsula Artemis II mantém o mesmo design e pode até ser considerado pior. O Ave-Coat desta vez é mais grosso e menos tolerante do que o lote usado na fracassada Artemis. Substituir o escudo levaria anos, exigiria desmontar a cápsula e adiar o lançamento para 2027 ou 2028. E no clima político atual, um atraso de 2 anos é considerado inaceitável. Então a NASA fez uma escolha. Eles vão voar com o escudo defeituoso. Eles não consertaram o hardware, apenas mudaram a forma de pilotagem e ajustaram a trajetória de reentrada. Eles pretendem trazer a cápsula em ângulo mais raso, uma entrada sustentada, para distribuir melhor o calor e manter temperaturas baixas, evitando que o material exploda. Eles tentam contornar um defeito de hardware com a pilotagem. Para um ex-astronauta, isso lembra um assustador déjà vu. Dr. Charlie Camarta, ex-astronauta que voou no ônibus espacial após o desastre do Columbia, tem criticado abertamente sobre isso. Ele sabe o que ocorre quando a NASA se convence a aceitar uma falha. Ele chama essa abordagem de loucura e destaca que a física da reentrada é caótica. Não é possível prever com precisão turbulência, química dos gases ou cargas estruturais. Apostar em ajustar a trajetória para salvar um escudo térmico comprometido elimina a margem de segurança. Especialistas como Camarta temem isso porque já vimos acontecer antes. Quando a NASA normalizou uma falha conhecida, houve uma queda de destroços no Texas. Em 16 de janeiro de 2003, o ônibus espacial Columbia foi lançado do Centro Espacial Kennedy. Com 82 segundos de voo, um pedaço de espuma de isolamento se soltou do tanque externo e atingiu a asa esquerda. Engenheiros em solo viram isso no vídeo e ficaram alarmados, solicitando fotos de satélite para checar os danos. Queriam saber se a proteção térmica da asa foi comprometida, mas a gerência negou. Os gerentes do programa disseram que impactos de espuma eram comuns, já haviam ocorrido em outros voos e nunca causaram problemas graves. Normalizaram o perigo porque nunca houve problemas antes e se convenceram de que o risco não era real. Negaram o pedido de fotos e disseram à equipe que não era um problema.
Apenas 16 dias depois, o Columbia se desintegrou sobre o Texas. Durante a reentrada, 7 astronautas morreram. Quando o pequeno pedaço de espuma abriu um buraco na borda de ataque da asa, gás superaquecido entrou e derreteu a estrutura de dentro para fora. E os paralelos com a Artemis II são assustadores. Uma falha conhecida no sistema de proteção térmica, evidências de danos reais já na Artemis I. E ainda assim, o risco ainda é considerado aceitável. Autoridades da NASA argumentam que existe um backup. Sob o Aviquat, há uma camada de fibra de carbono. Eles acreditam que, mesmo que o escudo rache e descasque, a camada vai aguentar tempo suficiente para trazer a tripulação de volta para casa. Eles estão apostando tudo na redundância, mas a redundância deveria ser para emergências, não deveria fazer parte do plano de voo principal. Se seu plano A é, o escudo pode quebrar, mas o plano B vai nos salvar, você já tem problemas. Órgãos independentes de segurança e o painel consultivo de segurança aeroespacial já expressaram preocupações, mas a força do programa é difícil de conter. O foguete e a cápsula estão prontos, assim como os comunicados de imprensa. Por que a pressão pelo lançamento é maior que o instinto de corrigir um escudo térmico rachado? A resposta está a milhares de quilômetros da Flórida, em Pequim. Dizem que o Artemis é sobre ciência, sobre água, gelo no Polo Sul lunar, sobre preparação para Marte. Essas coisas são verdade até certo ponto, mas não são o motivo. A NASA está com pressa. Os Estados Unidos estão em uma corrida enquanto o programa espacial chinês, a CNSA, avança a uma velocidade assustadora. Eles têm uma estação espacial em órbita, já pousaram robôs na Lua, trouxeram amostras de volta e declararam explicitamente que o objetivo deles é colocar taikonautas na superfície lunar até 2030. Esta não é a era Apollo. Na década de 1960, a Lua era vazia, era a linha de chegada. Chegava-se, fincava a bandeira e partia. Hoje, ela é considerada um território. O Polo Sul lunar é um terreno muito valioso. É o único lugar na Lua com gelo de água. Água é vida para astronautas, fornece oxigênio e combustível para foguetes, essencial para deixar a Lua e avançar. Se quiser ir a Marte, prefira lançar da Lua, onde a gravidade é menor e há combustível no gelo. Se a China chegar primeiro, a era de ouro da exploração espacial dos Estados Unidos pode acabar antes de começar. A NASA teme que a China reivindique os melhores pontos de pouso. Eles criarão zonas de exclusão e estabelecerão um precedente de posse. Não é viável esperar 2 anos para consertar o escudo térmico. Cada dia de atraso da missão é um avanço para a China. Imagine os astronautas americanos em solo enquanto a China lança uma missão tripulada. É um pesadelo político. Então vem a ordem. Vá, e aí entra o dinheiro. O programa Artemis deve custar 93 bilhões de dólares até 2025. Cada missão do Sistema de Lançamento Espacial, ou SLS, custa mais de 4 bilhões de dólares. Esse nível de gasto só é sustentável porque o dinheiro vai para lugares muito específicos. O SLS é construído por contratadas como a Boeing, Northrop Grumman e Aerojet Rocketdyne. Juntas, elas empregam milhares de pessoas no Alabama, Flórida, Mississippi e Utah. Olhe para os motores do SLS e você vê o passado. São RS-25 os mesmos motores que voaram no ônibus espacial. A NASA os tinha guardados em armazenamento. Ao invés de se envolver em tecnologias novas, baratas e reutilizáveis como a SpaceX, o Congresso determinou pelo uso de hardware antigo para manter empregos. Esse programa é um gerador de empregos em primeiro lugar e de exploração em segundo. Se a NASA parar 2 anos para redesenhar o escudo térmico, as linhas de montagem desaceleram. O fluxo de dinheiro para os distritos é interrompido. O apoio político vacila. Mas enquanto os políticos brigam pelos orçamentos, os 4 astronautas estão se preparando para uma jornada que não tem rede de segurança. Artemis II não é um simples salto até a Lua. É uma odisseia de 10 dias que expõe a tripulação a riscos. Esquecemos como lidar com isso desde a época do ônibus espacial, ou quando astronautas vão para a Estação Espacial Internacional, atualmente a 400 km de altitude em órbita baixa. Se houver um vazamento, incêndio ou emergência médica, eles podem voltar para casa em poucas horas, estando protegidos pelo campo magnético da Terra da radiação solar. A Artemis II não tem essa rede de segurança. Ela vai viajar 7.400 quilômetros além do lado oculto da Lua. Se uma erupção solar acontecer enquanto eles estiverem lá fora, eles estarão em apuros. A cápsula Orion possui um abrigo para tempestades, onde a tripulação pode se proteger, cercado por suprimentos que bloqueiam radiação. Porém, não é perfeito. Uma ejeção de massa coronal pode fornecer em horas uma dose de radiação igual à de toda uma vida. Na Artemis I, a radiação causou falhas de energia nos computadores da cápsula.
A eletrônica sofreu inversão de bits na memória por partículas energizadas, ocorrendo cerca de 2 dúzias de vezes. A NASA diz que corrigiu o software, mas não mudou o hardware. A radiação continua a mesma. O Sol vive um período de alta atividade, próximo ao máximo solar, sem bote salva-vidas. Após o acionamento dos motores para a injeção translunar, não há retorno. A gravidade domina. Se o suporte de vida falhar, eles sufocam. Se o motor falhar na queima de retorno, eles ficarão à deriva para sempre. Todos os sistemas da Orion precisam funcionar, e já sabemos dos problemas no suporte de vida. Falhas na Artemis, anomalias inesperadas nas baterias. Um escudo térmico com defeito. A tripulação também sabe disso. Eles são profissionais, aceitam o risco como parte do trabalho. Mas há diferença entre os riscos imprevisíveis de explorar o espaço e usar equipamentos com problemas já conhecidos. Críticos dizem que a NASA evita riscos, ao contrário da SpaceX. No entanto, aqui está a estranha verdade. Mesmo com essa cultura de cautela, os astronautas ainda estão voando em máquinas com falhas conhecidas. Eles evitam riscos com papelada, processos e burocracia. Mas quanto aos grandes riscos existenciais, como o escudo térmico, radiação e foguetes com ponto único de falha, eles parecem ignorar. A equipe Tiger avaliou o escudo térmico e não o julgou seguro. Atualizaram modelos e afirmaram ter mais controle sobre a perda de material carbonizado. Foi o que disseram: a mudança de trajetória reduz o risco. Reduzir não é resolver, é apostar. Eles estão confiando em uma ferramenta de indicação de rachaduras, uma simulação de software que tenta prever onde o escudo vai fraturar. Mas os críticos argumentam que a ferramenta é simplista. Ela trata o material como uniforme, mas as propriedades do material carbonizado mudam a cada 2 segundos durante a queda da cápsula na atmosfera. Apoiadores da NASA, como o ex-astronauta Dr. Danny Olavas, admitiram que o escudo está fora do padrão e não se comporta como projetado. O plano agora é confiar na mudança de trajetória. Por quê? Porque a alternativa é admitir que após 15 anos e quase 100 bilhões de dólares, o programa SLS e Orion ainda não está pronto. Cancelar ou adiar a Artemis II indefinidamente seria um golpe mortal para a arquitetura atual da NASA. Isso seria admitir que o setor comercial liderado pela SpaceX superou a agência governamental. A SpaceX desenvolve a Starship, nave reutilizável de aço inox que poderia cumprir a missão Artemis por uma fração do custo. Se a Artemis II falhar, ou se ficar parada por anos, o Congresso pode cancelar tudo e simplesmente comprar viagens da SpaceX. Para milhares de engenheiros aeroespaciais e gerentes do SLS, isso pode significar perder tudo pelo que trabalharam. A pressão para lançar vem de dentro e de fora. Eles precisam provar que o sistema funciona, mesmo que mal se mantenha. O verdadeiro drama não é a decolagem, é o momento. 10 dias depois, quando a tripulação entra na atmosfera a 32 vezes a velocidade do som. Os engenheiros vão rezar. Se isso falhar, as manchetes se escreverão sozinhas. A NASA tem razões, mas justificam o custo humano? Quando a contagem chegar a 0, saberemos. Confira o desastre do ônibus espacial Challenger explicado minuto a minuto ou clique neste vídeo.